Vamos lá, meu povo, vamos chegando, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é um novo dia, um dia de felicidade, um dia de alegria. Vamos lá, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de alegria, um dia de emoção, um dia de felicidade. E olha só, acabou indo um negócio errado no Instagram e não é isso aí, hein? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Instagram. Mais um dia de alegria, um dia de felicidade, um dia de muita energia e saúde emocional. Fala pra mim de qual lugar do país que você me assiste. E hoje na live nós temos um encontro muito especial e a gente vai falar sobre bloqueios emocionais. E hoje eu tenho a companhia dele aqui, ó. Você que estava na live de ontem, você lembra dele. Eu falei dele, aqui está o meu amiguinho, aquele que me ajudou bastante, e ele veio aqui só para dar um oi para vocês. Se você não sabe quem é ele, assista a live de quarta-feira de manhã, né? Que eu falei um recado para o ansioso, e eu falo aí do meu amiguinho. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Bom dia para os meus amigos do Rio Grande do Sul, os meus amigos do Mato Grosso, os meus amigos aí do norte do Brasil, do sul do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas, ou seja, homens e mulheres que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, a se livrarem então dessa situação e chegarem ao poço da sua saúde emocional. Em 4 semanas, né? Seja bem-vindo para a minha série de lives que eu estou fazendo para o aquecimento do nosso seminário que vai acontecer agora dia 2 de julho. Você já se inscreveu? Dia 2 de julho vai acontecer um grande seminário. Você que está no Instagram, aí na minha bio, você encontra o link para o seminário, o jeito errado de lidar com trauma emocional. É um conteúdo muito especial que eu vou apresentar, e também nesse dia eu vou te ensinar o passo a passo de como que eu superei os meus problemas emocionais e eu saí então do poço e vim para o topo, reassumindo o controle da minha mente, e eu vou estar ensinando você então o passo a passo. E nessa série de lives eu estou falando sobre obstáculos e também atalhos na sua jornada da sua superação emocional. E afinal de contas, quem é que não tem trauma? Quem é que não tem luta? Quem é que não tem dificuldades? Quem é que não tem problemas, não é verdade? Grande parte dos problemas que nós temos, eles fazem parte, ou a maioria, né? Não tem como errar, 99% ou mais ainda de problemas que acabam vindo para a nossa vida são decorrentes de coisas do passado relacionadas a uma programação mental que você enfrentou. Desde antes de você nascer, você já leva a paulada, né? Ou seja, dentro do útero materno ainda, toda e qualquer circunstâncias que acontecem à sua volta tem uma influência muito forte para a pessoinha que está lá dentro do útero materno. Aí você nasce, vem para essa vida e você começa a enfrentar as lutas, os traumas, os bloqueios emocionais que acontecem, as grandes situações que estão acontecendo à nossa volta, que envolvem grande parte dos traumas emocionais, que eles não vêm em decorrência das coisas, mas eles vêm em decorrências de pessoas, ou seja, seres humanos, homens e mulheres, que acabam ocasionando uma grande lesão, vamos dizer assim, mental, porque pessoas que acabaram trazendo para nós as suas cargas emocionais, os seus bloqueios emocionais, os seus lixos emocionais, e consequentemente veio uma vida inteira de programação errada, começou a formatar a mente que era para ser algo fantástico, essa terra incrível, que é uma terra fértil, que você me ouve falar direto, e que tudo que você planta dentro dela floresce. Cada sementinha que você coloca dentro desse teu plantio, então, acaba trazendo um problema seríssimo para a pessoa que você se tornou. Então, a nossa mente ela acaba sendo formatada e a nossa mente acaba, então, sofrendo através de traumas e bloqueios emocionais de uma vida inteira. E essa terra aqui se torna terra de ninguém. E tem um grande acúmulo de lixo emocional, um grande acúmulo de porcarias de uma vida inteira que acabam traumatizando a tua mente, traumatizando o teu cérebro.
E quando você olha para isso, defino o cérebro, e eu já falei para você, existem muitas partes que eu tenho falado aqui, mas eu tenho falado e repetido principalmente de 3 partes muito importantes, que é o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior e a sua amigdala. Córtex pré-frontal fica atrás da sua testa, é a sede dos teus pensamentos, ou seja, é o gerenciador dos teus pensamentos. A parte mais mediana, abaixo da testa, meio que no interior assim da tua mente, nos 2 lados do cérebro, o córtex cingulado anterior, que seria no português claro, para você entender o freio então das tuas emoções. E abaixo da sua consciência, lá no final da sua mente, você tem do seu cérebro, você tem a amigdala, que é a sede do medo. Ou seja, aquilo que potencializa todo e qualquer medo externo e começa a cavocar na parte submersa do teu cérebro. O que é a parte submersa do teu cérebro? Eu chamo assim, carinhosamente, de aterro sanitário. É um nome forte, né? Mas por que aterro sanitário? Porque tá tudo e qualquer porcaria e lixo que ficou acumulado na tua mente. E tá enterrado dentro lá, submerso. E de tempos em tempos, ou seja, ou constantemente, a amigdala que está aqui no final, como ela é um potencializador do medo, ela começa a explorar e cavocar tudo que é lixo que vem de fora e lixo do teu interior. E aí passa desenfreado no córtex cingulado anterior, porque ele não está ativado. E se você sente que as emoções estão muito fortes, negativas na sua vida, você precisa ativar essa área. E na live Como Curar um Cérebro Traumatizado, eu comecei a iniciar um processo de você ativar essa área. E eu ensino, acredito que 2 técnicas muito importantes. Como curar um cérebro traumatizado. Se você não assistiu, assista, vai te ajudar bastante. Aí passa desenfreado e cai exatamente na sede dos pensamentos. E aqui em cima, na sede do controle dos pensamentos, não está funcionando, está desativado também. Por quê? Porque em algum momento da história da tua vida, você entregou a direção da tua vida para um bebê. E a nossa parte inconsciente, o subconsciente e o inconsciente é como se fosse um bebê. É um HD, ou seja, acredita em tudo que você colocar dentro dessa terra. E por anos você permitiu que essa terra estivesse cheia de entulho, cheio de capim, cheio de tijolo, né? Cheio de porcaria de tudo que é jeito, que nem um terreno baldio, em que as pessoas abandonam o terreno e o povo começa a achar que é um aterro sanitário e vai jogando tudo que não presta ali dentro. E essas coisas, elas se levantam como fantasmas mentais para nos prejudicar, para nos entristecer, para nos adoecer. E aí existem períodos de tempo na nossa vida que você pode começar a ter bloqueios e de coisas que estão ocasionadas pelas coisas que as pessoas jogaram. E eu encaro a vida como um grande ventilador, e eu já te falei. E por um período da minha vida eu não entendia a vida dessa maneira. E eu acreditava que as coisas que aconteciam contra a gente eram coisas que eram do lado pessoal. Ou seja, se eu fiz algo contra você, ou se você fez algo contra mim, eu acreditava que era pessoal. Se você jogasse um lixo sobre mim, se você falasse uma palavra negativa, algo ruim, eu acreditava alguns anos atrás, um tempo atrás, que era totalmente pessoal. Até o dia em que eu me libertei, até o dia que eu entendi que essa terra tem dono, até o dia em que eu entendi que apesar de todo o valor que eu já acreditava que eu tinha, apesar do trauma que foi ocasionado num determinado momento da minha vida, que me jogou para baixo, que me entristeceu, que me adoeceu, e que no dia 2 de julho eu vou estar falando sobre isso, eu comecei a perder os valores que eu já tinha. Aquilo que eu já havia construído de valor para a minha vida, eu perdi. E cheguei ao fundo do poço e quase eu tirei a coisa mais linda que eu recebi do Criador, que foi a minha vida. E aí, quando eu entendi que existia a terra de ninguém, e que essa terra de ninguém, eu tinha perdido o controle, e que eu precisava restabelecer o controle emocional, e que eu comecei a caminhar em direção a isso, foi mudando a chave da minha mente, mudando a chave dos meus pensamentos, e comecei a identificar aquilo que tinha me traumatizado e o que eu precisava fazer para resolver. Consequentemente, eu era um sério candidato ou à morte mesmo, por uma escolha de loucura. Eu era um candidato, eu já estava sofrendo de ansiedade, de pânico, estava sofrendo muito e estava assim caminhando para um processo depressivo, ou seja, já passava por processos depressivos, porque todos nós temos, mas me encaminharia para algo muito mais forte, em que na medicina as pessoas dizem e chamam de depressão. Ou seja,
Depressão é a mesma coisa, entre aspas aqui para você entender, quando as pessoas dizem que chegou num estágio muito avançado e eles dizem que a pessoa tem um câncer, ou seja, algo que é incurável. Então pode ser em qualquer área daquela pessoa e diz assim, tá com câncer porque é algo que tentaram e não conseguiram resolver. E aí dá um nome terrível, né, para uma doença. E aí, se você olha para o âmbito emocional, ou seja, eu me afundei e eu estou vivendo um processo muito forte, então é uma depressão. Então todo mundo tem processos depressivos. Então o maior erro que existe é quando uma pessoa diz assim, eu tenho depressão, ela nem foi diagnosticada e ela acredita que tem, mas ela está passando por um processo depressivo, e isso todo mundo tem. Processo depressivo é algo em algum momento, em algum lugar que você vai ter. E na live de hoje, nessa série de lives que a gente está falando, como que a gente entende o que é um bloqueio e como que a gente supera um bloqueio emocional. Então a primeira coisa para a gente pensar é o que é um bloqueio emocional. E algumas coisas definem um bloqueio emocional. E o bloqueio mental, ele é bloqueio emocional e mental, né? Ele é um obstáculo. Ela é uma barreira psicológica, é algo que se levantou entre você e o teu eu interior. E nós acabamos construindo essa barreira, nós acabamos permitindo que isso seja gerado dentro de nós e que vai nos impedir de que a gente perceba com maior clareza alguns aspectos da nossa vida. Um bloqueio mental, ele é uma suspensão, ou melhor, uma supressão incontrolável ou uma repressão de pensamentos relacionados a lembranças dolorosas ou indesejadas. Também pode ser uma incapacidade de você continuar. Chegou a um ponto que ficou insustentável, entende? E o que é uma barreira? Quando a gente pensa numa barreira, é algo que está impedindo de você continuar, entendeu? É a mesma coisa quando coloca uma barreira para fazer uma represa de água, uma barreira policial, ou seja, é algo que é construído para impedir o livre acesso. Então isso está sendo construído dentro de você. E pode ser ocasionado por você mesmo, pode ter sido ocasionado por um trauma que foi muito forte que aconteceu na tua vida, que ocasionou essa repressão, que ocasionou essa supressão, ou seja, incontrolável. E uma das coisas é a tentativa de você não ter lembranças dolorosas. Então você cria um bloqueio para que essas coisas acabem não vindo. E o que isso não é? A gente precisa também entender o que não é. Ele não é uma doença mental. Porque muita gente, às vezes, quando tem algum tipo de situação, de sintoma, acredita diretamente que é uma doença que ela tem. A mesma coisa é a depressão. A depressão não é a ansiedade. A ansiedade não é doença. Porque a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Ela vive dentro de você desde que mundo é mundo. Mas existe a ansiedade que as pessoas não falam, da ansiedade tanto com naturalidade, mas sim só falam da parte negativa dela. Mas existe a ansiedade benéfica, existe a ansiedade amiga e existe a ansiedade inimiga. Ansiedade benéfica e ansiedade maléfica. Eu fiz assim porque algumas pessoas se assustam quando diz assim ansiedade amiga, né? Que tipo de amiga é essa? Mas a ansiedade benéfica, ela faz parte da vida do ser humano, ela está dentro de você. Ou seja, ela dispara o sentimento de fuga ou de luta dentro de você. É algo que foi colocado dentro da tua mente, do teu cérebro, para você se proteger. Então o que acontece? Dependendo da situação que vem ocasionar na vida, ou você entra em combate, se prepara para a luta, se prepara para enfrentar, ou você foge. E é uma maneira de te proteger. Imagine que você está andando e um pitbull enlouquecido, ele aparece. Ou seja, exatamente a ansiedade que é provocada dentro de você, que começa a liberar situações ou substâncias químicas dentro de você para te preparar para enfrentar essa fera ou fugir dessa fera. Porque se você não tivesse isso dentro de você, fatalmente você morreria muito cedo. Então muitas coisas da tua vida que você se livrou foi exatamente pela ansiedade benéfica que existe dentro de você. Mas aonde é que ela perde o controle e ela começa a ficar um negócio ruim? Ela perde o controle quando você começa a permitir que o teu pé saia do trilho. Ou seja, ela começa a te incomodar. Então os pensamentos que agora vêm na tua mente, que estão sendo desenterrados lá do submerso teu, e começam agora a sair do aterro sanitário e passar pelo córtex
sendo potencializado como uma mola propulsora da amígdala, que é a sede do medo, e ela está jogando coisas ruins para a sede dos teus pensamentos, e esses pensamentos agora, e cada ser humano normal tem entre de 40 a 60 mil pensamentos diários, alguns falam em 70 mil, e a maioria são negativas. Esses pensamentos descontrolados, que vieram com muita propulsão, com muita força da amígdala, com uma sensação muito forte de medo, eles estouram na sede de controle dos teus pensamentos, que também não tem o controle. E aí eles começam a te incomodar. É aquele exercício que eu já te falei, de pegar uma caneta, né, e passar na sua mão e falar para você se doeu. E você vai dizer, claro que não doeu, mas eu fico um dia inteiro, eu fico um mês inteiro, eu fico um ano inteiro fazendo assim, isso aqui vai ferir, isso aqui vai machucar. Que é exatamente o que acontece. A ansiedade, ela vem para a vida da pessoa, é como um estado febril. A febre não é ruim, mas a gente encara a febre como ruim, não é verdade? A febre apareceu na criança, você corre já dá um medicamento para baixar a febre. Sendo que as pessoas acabam colocando o band-aid na ferida, não acabam identificando a origem, da onde veio. Aí teve febre a criança, daí você dá o remédio. E aí fica naquele estado complicado até que você consulte e descobre que era uma infecção na garganta. A mesma coisa é a ansiedade, ela dispara, ela vem para o nosso corpo, mas ela é uma mensageira. Mesmo na parte maléfica, descontrolada dela, foi porque você não atendeu os apelos que ela fez para você, porque nunca ninguém te ensinou isso. E aí ela estoura dentro de você. E aí as pessoas acabam olhando como inimiga e vão colocar o band-aid na ferida, se é que você me entende. Mas não vão na raiz, não vão na causa, na origem. Qual foi o gatilho? Aonde disparou? Por que disparou? Esses pensamentos que estão vindo para mim fazem parte da minha vida? Eles realmente estão falando a verdade sobre o que eu represento, o que eu sou? Pensamentos que estão me desvalorizando, pensamentos que estão me jogando para baixo. Então, dentro de um contexto de bloqueio mental, eu preciso entender que ele não é uma doença mental. Você não está doente. Não é algo que nasceu com você. Aí é tentar entender a origem, aonde ocasionou o bloqueio. Se você está tendo um bloqueio mental que esteja relacionado aos relacionamentos, e você não consegue se relacionar com pessoas do sexo oposto, o que está acontecendo? Aonde estourou isso? Por que os teus relacionamentos estão sendo ácidos? Por que os teus relacionamentos estão arrebentando? Por que você está sendo infeliz nos relacionamentos? Se você vai à origem da onde está acontecendo, você percebe aonde o bloqueio disparou. Se está relacionado a dinheiro, se está relacionado a um novo trabalho, se está relacionado à parte criativa da tua mente, aonde foi o bloqueio? Aonde que ele disparou? Se é um bloqueio que você se fecha quando está relacionado às emoções, o que aconteceu na tua vida num determinado momento que bloqueou você? E aí você precisa ir à origem, porque se você não entender a origem, não adianta você ficar colocando band-aid na ferida. Ele tem o seu papel e a sua importância, mas a longo prazo, se é que você me entende, você vai ter um problema sério. E se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter problemas sérios no futuro. Os nossos problemas estão na mente e a solução também está na mente. Só que a maioria de nós, pessoas normais, pessoas comuns, acreditam que a solução dos nossos problemas e das nossas enfermidades estão lá fora e não aqui dentro. A ciência já comprovou que 90% das doenças, elas são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente, doenças que saíram da terra de ninguém, doenças que saíram dessa terra porque você não tinha o controle, doenças que saíram dessa terra porque você ignorou os sinais. Você ignorou os sinais e você começa agora a pagar o preço. Você começa a sofrer a consequência de uma terra abandonada, de uma mente que foi entregue ao caos e chegou ao ponto que entrou num caos de desespero, de curto-circuito, de emoções que explodiram dentro de você e aí estourou para cima de você. Então, não nasceram com você, não fazem parte da tua vida, mas se acharam no direito de fazer parte da tua vida. Ou seja, vieram por uso capião, não sei se você entende essa expressão. Uso capião é tomar a terra, ou seja, alguém que viu uma terra que estava abandonada e montou uma barraquinha lá em cima e ficou lá, plantou lá, morou alguns anos lá e aí requereu o direito judicialmente de ser dono, ter a posse dessa terra. E toma a terra do legítimo dono. E é o que está acontecendo com muitas pessoas.
A terra ficou abandonada, essa terra fértil ficou abandonada, virou terra de ninguém, e os inimigos ocultos, os fantasmas do teu interior, os fantasmas da sua mente se levantaram, se achando como donos legítimos da terra, mas não tendo o controle, porque o subconsciente e o inconsciente é um HD, não tem capacidade de assumir a terra. O que assume a terra são os fantasmas internos que vivem dentro de você. Hashtag aí, né? Os fantasmas internos. Eles surgem agora para a tua vida e eles fazem uso capião. Eles querem assumir o direito legítimo de alguém que tem a verdadeira legitimidade da terra. Ou seja, tomam a tua terra. E agora começa a ter aqui a ansiedade, começa a ter as fobias, a crise de pânico, começa a ter a sensação de morte, começa a ter uma série de fobias, medo, raiva, irritação, ódio, rancor, ciúme, começa a tomar conta de você, e aí você se transforma no ser que você não nasceu para ser. Começa a entender isso? Aí surge dentro de você um anti-eu, que ele é um sabotador. Ele vem com toda a força de destruição das profundezas mentais para destruir você. O objetivo é destruir a pessoa que acha que é o dono dessa terra. E aí uma série de coisas vai acontecer. Daí, nessa terra, você vai ter o quê? Você vai ter um monte de porcaria que vai brotar da tua vida. E aí, cabe a quem virar a chave? Então, o que não é uma doença mental e não nasceu com você, ou seja, não é a tua identidade. E aí, quando você olha para isso, meu amigo e minha amiga, comece a perceber os valores que você acredita que você tem. Olhe para você. Qual é o teu valor? Você que tem me acompanhado há um bom tempo, você já sabe qual é o teu valor. Mas o mundo aí fora, os homens pegam e tiram o valor da mulher. E uma das coisas terríveis que aconteceram foi que usaram a música para exatamente desvalorizar. Você sabe que a música ela tem um poder incrível. E a música ela não entra pela nossa parte racional. A música ela entra pela parte irracional. E mexeram na música, para você ter uma ideia. E a música ela é um indutor de coisas para atingir os objetivos das pessoas. E grande parte das músicas, infelizmente as mulheres se permitiram, são músicas que desvalorizam a imagem da mulher, o corpo da mulher, aquilo que é tão sagrado e tão maravilhoso que Deus fez, que é você mulher, é desvalorizado nas músicas. E o pior é que as mulheres dançam e as mulheres cantam e as mulheres amam esse tipo de música, ou se permitiram. E isso denigre o valor de uma mulher. E aí as mulheres são escravas de pessoas que cantam esse tipo de música, as mulheres são desvalorizadas pelos seus maridos, homens também são desvalorizados por pessoas, pela sua esposa, e aquilo que existe de valor dentro de você é arrancado. E desde pequenininhos nós somos arrancados, nós somos criados sem ter valor, pessoas que olharam na nossa cara muito maiores do que nós, monstros perto da gente, tão pequenininho, e disseram: você não tem valor nenhum, você não presta para nada, você nunca vai ser ninguém, você só vai sofrer na vida. E colocaram coisas horríveis dentro de nós e você perdeu o valor. E aí você acredita que tudo que acontece com você é a tua identidade, que isso representa você, e você já aprendeu aqui que não representa você. A sua identidade não é um número, a sua identidade não é o CPF. Você não é um CPF apenas andando nessa terra, você é imagem e semelhança do Criador. E quando você entende isso, você começa a superar bloqueios emocionais, você começa a superar essas barreiras que foram criadas dentro de você, ou que você mesmo construiu através de experiências negativas que você teve. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? O maior erro que as pessoas cometem é quando elas ignoram ou elas desconhecem a origem dos seus bloqueios mentais. E aí ela vai adoecendo emocionalmente e ela vai colocar o band-aid na ferida. Porque chega um ponto em que ela não suporta mais a carga sozinha e aí ela coloca o band-aid na ferida. E quando ela coloca o band-aid na ferida, ela assume todo e qualquer efeito colateral do band-aid. E aí um problema que ela tinha vira 2, vira 3, vira 4. Porque ela coloca o band-aid na ferida para tentar resolver um problema sério que está de convulsão interior de pensamentos negativos, uma explosão dentro dela, ela coloca o band-aid na ferida. Não foi na raiz, coloca o band-aid. Aí esse band-aid, ele começa a maltratar ela, ele dá um efeito colateral de que agora ela não está conseguindo dormir. E aí ela tem que pegar um outro band-aid para tentar dormir, coloca um outro band-aid para resolver o problema do sono. Aí esse band-aid começa a ocasionar dor no estômago dela. Aí ela pega um outro band-aid para dor de estômago. Você está conseguindo entender o que eu estou falando?
E eu não estou falando mal de medicamentos aqui, seria algo irresponsável falar isso para você. Mas se você viver uma vida inteira dependendo do band-aid e nunca for na raiz do teu problema, você está encrencada, você está encrencado. Porque de um problema que você tinha, vai chegar ao ponto que você vai estar usando 10 band-aids em cima de você, se é que você me entende. E aí o que aconteceu com a tua vida? Tua vida se escravizou em cima de ter que usar os band-aids. E quando você olha para isso, quando você vai na origem, e cabe a você, porque está dentro de você. Nenhum médico, nenhum psiquiatra, nenhum terapeuta vai entrar dentro da tua mente. As pessoas só podem te orientar. E cabe a você entender no mundo em que a gente vive, que é muito mais fácil colocar band-aid do que na raiz, dá menos trabalho. Então você chega numa determinada situação e toma band-aid na ferida. Vai viver, meu filho. Só que você não vive. O band-aid que é colocado, ele é momentâneo. Ou alguns band-aids que são colocados, eles já estouram efeitos colaterais terríveis na vida da pessoa. E aí você se torna escravo, porque o teu corpo cada vez quer mais esse tipo de coisa, cada vez quer mais esse tipo de substância. Então, se você tem usado band-aid ou tem usado medicamento, continue usando, mas aplique o que eu tenho ensinado aqui. Vá na raiz, tente identificar a raiz. Se você tem dificuldade, vá atrás de alguém que pode te ajudar, que seja uma pessoa que entende disso e que essa pessoa possa te explicar, possa pegar na sua mão. E é exatamente o que eu tenho feito. Eu estou aqui para ajudar você. E se você não desistir de você, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Então, o maior erro que as pessoas cometem é ignorar ou desconhecer. E eu queria apresentar para você, agora nessa parte final da nossa live, algumas estratégias incríveis que você pode usar para você então liberar ou se livrar desses bloqueios mentais que se concentram na raiz do que mantém as pessoas presas. Então eu vou trabalhar muito forte na raiz, tá bom? Que é algo muito importante para a gente entender. A primeira parte agora, você precisa assumir o controle do seu estado. Assuma o controle do seu estado. O que é isso, Ariel? Assumir o controle do seu estado é você entender como superar um bloqueio mental. E como superar um bloqueio mental é como se você tivesse que superar aí um platô, né? Uma superfície. Porque existem superfícies que são difíceis. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma história. Eu sou contador de história, né? Então, você prepara que lá vem história, né? Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito de usar a história, porque a história, até as crianças acabam entendendo. E quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, quando eu era garoto, eu fui participar de uma corrida. E era uma corrida que a minha escola estava promovendo. E eu vou te contar essa história e você vai entender o objetivo da razão dessa história, o que está por trás, tá bom? E eu fui participar dessa corrida e eu queria muito que meu pai estivesse lá, porque uma das maiores alegrias para uma criança é quando o papai e a mamãe participam, não é verdade? Mas o meu pai trabalhava muito e nós éramos em 6 filhos, né? E papai trabalhava muito para educar, para alimentar, para trazer então os recursos para casa. E ele tinha montado uma empresa e ele trabalhava, a empresa era em casa, né? Tinha a parte da fábrica, a indústria na frente e nós morávamos no fundo. E eu queria muito, e era um domingo de manhã e meu pai disse: filho, eu não tenho como ir, porque o papai precisa trabalhar e eu preciso ficar aqui. E ele falou assim, mas eu estava olhando, ele disse para mim assim, no papel aqui que apresenta o percurso da tua corrida, o circuito dessa corrida, e eu percebi que você vai passar na nossa rua. Porque saía da escola, dava uma grande volta e você vai passar na nossa rua. E calculando mais ou menos, eu acredito que tal horário você vai passar pela nossa rua. Então, na esquina da nossa casa, na realidade ia dar mais ou menos umas 2 quadras para baixo, era onde eu morava, e na rua de cima você vai passar correndo, mais ou menos no determinado horário que eu estou calculando aqui. E eu vou estar lá na esquina quando você passar para dar um joia para você. Então, se dedique, corra e eu estarei lá. E eu, como todo garoto, eu me preparei, eu treinei, daquele jeito de criança, né? E eu fui para essa corrida. Então dispararam a corrida e os meninos saíram correndo, que nem uns cabritos novos, né? Com muita energia, com muita força. E corrida é assim, né? Pessoas que entendem de corrida sabem que não queimam a energia na largada, eles vão queimar a energia no final. Porque pessoas que não têm experiência em corrida, eles acabam queimando a energia logo na saída. Vai chegar lá no final e vai faltar, né? E eu peguei e saí.
nem um cabrito correndo, né? E junto com aquela criançada, e ó, meu amigo, ó, sebo na canela e ó, correndo. Só que o circuito era grande e chegou um determinado momento que a gente foi cansando. Existiam alguns lugares, algumas mesas com água e tal, no meio, né, do caminho para que as pessoas tomassem água. E eu fui. Só que chegou um pior momento da corrida, que era assim, era uma descida muito grande, uma ladeira mesmo, você descia correndo. E para baixo tudo ajuda, né? Tem um ditado que diz assim, para baixo tudo que é santo ajuda. E eu desci queimando aquele negócio. Só que quando você chega lá embaixo, no fundo daquela ladeira, vai vir a subida, né? Que era muito íngreme, era muito forte. E era como se você corresse, subisse de pé praticamente, assim, virado para trás. E alguns garotos começaram a desistir, alguns garotos começaram literalmente a cair para o chão, e as pessoas estavam ajudando, os meninos estavam desistindo. E eu não estava aguentando mais, e nessa hora que eu não estava aguentando mais, eu pensei em desistir, como todo mundo desiste. Como tudo na vida, quando chega um ponto em que você não suporta mais uma determinada coisa, a vontade é desistir. E nesse momento eu pensei em desistir. Eu falei, eu vou parar, eu não vou mais correr. Só que nesse momento em que eu pensei em desistir, foi o exato momento que um pensamento veio na minha mente. Na esquina, lá na esquina, quem estaria lá? O meu pai. O meu pai estaria na esquina, ele diz, a tua missão é correr. E eu quero estar na esquina para estar lá e bater palmas para você e te dar um joia. E nessa hora em que eu pensei em desistir, que foi o momento pior, que eu não estava suportando mais, a língua meio metro para fora, eu não suportava mais correr. Nessa hora eu coloquei a minha mente para correr. E eu comecei a dizer para mim dentro, você consegue, Uriel, você consegue, não desista, Uriel, não pare agora, teu pai está na esquina, continue, Uriel, continue. E eu consegui vencer aquela subida, que era muito íngreme, mas eu estava quase me arrastando. E eu não estava suportando mais, e quando faltava 2 quadras para eu chegar naquela esquina onde eu acreditava que o meu pai estava, porque ele me prometeu que ali ele estaria, naquele momento daquela corrida, foi que então eu avistei o meu pai. E eu vou te contar o final da história no final da aula de hoje. Não é assim que a novela faz? É seguir cenas do próximo capítulo. Então até daqui a pouquinho. Vamos lá, então você precisa assumir o controle do seu estado. E você, quando faz isso, você então começa agora a assumir que existe um bloqueio dentro de você. Você começa a buscar qual é a raiz do teu bloqueio. E quando você encontra a raiz do teu bloqueio, você começa agora a estar preparado, analisando para enfrentar então como que você faz para desbloquear esse tipo de pensamento. Então você analisa a estrutura que está por trás, você identifica a raiz desse problema e você começa então a trabalhar com o teu pensamento para desbloquear. Concentre-se no presente, ou seja, grande parte dos nossos bloqueios mentais, eles estão no passado, eles estão como uma herança no passado, eles vêm através de uma herança genética, eles vêm através de uma memória genética, eles vêm através de traumas, bloqueios, coisas ruins que aconteceram na tua vida. E para te ajudar a se concentrar no presente, quando você está procurando a raiz do problema, e às vezes vem o bloqueio porque é muito forte o que aconteceu com você, se concentre na técnica de respiração. Respire lentamente, profundamente, puxando o ar para dentro do seu pulmão, sentindo a sua respiração e soltando devagarzinho. Devagarzinho assim, o ar, né? Mas você sentindo o oxigênio entrando, o oxigênio saindo. E aí, então, você precisa se concentrar no presente. O terceiro momento, então, você precisa reconhecer os sinais de avanço. Então, gradativamente, cada coisa que você for melhorando na sua vida e na sua saúde emocional, você precisa reconhecer, puxa, eu já avancei aqui. Antes eu não conseguia abrir as minhas emoções, hoje eu já estou conseguindo falar um pouco mais sobre elas. Antes eu não conseguia parar um pouquinho para pensar nesse trauma, nesse bloqueio do passado, porque eu entrava em choque, em desespero, eu chorava. Hoje eu consigo avançar um pouquinho. Então cada dia você vai avançando um pouquinho mais. Cada dia você vai tirando uma casquinha dessa barreira que se tornou em você, para que você consiga chegar ao ponto em que você estoure ela completamente e ela deixe de existir. Perceba que esses sentimentos, eles são normais à medida que as pessoas crescem, que elas evoluem, que elas começam então a ter obstáculos na sua vida.
E esses sentimentos, quando você começa a superar alguns obstáculos na tua vida, esses sentimentos eles acabam então fazendo com que você avance cada vez mais e você consegue entender. O quarto passo agora, chega um ponto na tua vida que você já entendeu que aqui dentro era uma terra de ninguém, você reassume o controle da tua mente, ou seja, entendendo a sua identidade, entendendo o seu valor, entendendo para que é que você existe, o poder que tem a tua mente, você entra agora num processo de controle mental ou reprogramação mental. Lembra que tudo foi escrito de uma forma que foi involuntária ou até voluntária, você permitindo, em alguns casos, já quando você tinha consciência, entendia, você também provocou lixos emocionais dentro de você? Para dar o primeiro passo, você precisa entender, para dar o primeiro passo para você superar o bloqueio emocional, tudo que você precisa fazer é tomar uma decisão, decidir reprogramar a sua mente, entendeu? Ou seja, reassumir o controle da tua mente. É você pagar o preço. Não existe crescimento sem dor. Não existe você aprender uma coisa nova sem dedicação. Então depende de você se dedicar, depende de você trabalhar, depende de você pagar o preço, depende de você entender aonde você quer chegar na história da sua vida. Não se permitir chegar na história da tua vida lá com 94 anos, 100 anos de idade e falar o que eu fiz da minha vida. A minha vida inteira foi um cemitério emocional de coisas ruins. Olha, hashtag cemitério aí, né? Cada uma que está saindo aí, né? Esses dias atrás alguém até falou para mim a hashtag aterro sanitário, né? Oriel e as suas analogias, né? Mas exatamente, é uma maneira mais fácil de você entender, né? E com essa decisão de reprogramar a sua mente, você precisa ter foco e você começa a criar um foco necessário para que você desenvolva o senso de atenção plena. Então, atenção plena é sempre permanecer no presente. Se está fugindo para o passado que vai te levar à depressão, lembre, o passado não te pertence. O passado, você não tem o controle dele, você não consegue controlar o passado. Passou, meu filho, babau. Você precisa fazer as pazes. Se foi você que provocou algo errado, que está provocando dor emocional dentro de você, você precisa se perdoar. É você olhar no espelho e dizer assim: quem é que não erra nessa vida? E eu me aceito e eu me perdoo, ou seja, eu me perdoo e me aceito profundamente. E aí você começa a mudar essa reprogramação da tua vida. Se foi algo que fizeram contra você, até quando você vai carregar esse defunto emocional que está grudado em você? Você tem que sepultar essa desgraça logo, ou seja, se é uma mulher, se é um homem, se foi o pai, se é a mãe. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo de traumas, de bloqueios emocionais, de dores emocionais que foram ocasionados na infância por um pai abusivo, um pai que abusou fisicamente. Porque esse pai, a criação dele foi muito pior do que a tua, então ele se preparou para a vida e ele fez para a vida aquilo que ele entendia que era a vida, a maneira que ele entendia de criação dos filhos. E aí ele foi um pai abusivo, ele te maltratou, ele foi um pai abusivo verbalmente, que esse é o pior castigo que existe. O castigo físico, ele tem a sua dor, ele tem o seu papel, ele pode provocar traumas, mas o castigo, vamos dizer assim, que é verbal, ou seja, é muito pior, porque ele denigre, ele machuca, ele maltrata, ele cria feridas emocionais internas, que é para uma vida inteira. E aí você vai se permitir chegar lá 100 anos para aí você pensar em reagir? Não, você precisa entender, você que teve a oportunidade e chegou aqui, que isso aqui não é terra de ninguém, que isso aqui é uma terra incrível, uma terra fértil, uma terra poderosa, uma terra que se você adubar com adubo certo, se você regar, se você colocar as plantinhas certas, arrancar as ervas daninhas da sua mente, ó, hashtag ervas daninhas, você começa a eliminar isso da tua vida. Então cabe a você, ser de luz, cabe a você, criatura, entender a capacidade e o poder que tem aqui. Os nossos problemas não estão lá fora, os nossos problemas estão aqui dentro. E quando surgirem essas crenças autolimitantes que desvalorizam você, o caminho e o exercício é substituir elas. Lembra que eu te falei? O aterro sanitário sai as maiores tragédias lá de dentro, de programação. Aqui o subconsciente, hashtag, né? Hashtag agora biblioteca. Você, uma vida inteira, foi colocando livros, se permitiu, ou seja, eles escolheram os livros para você. E a pior coisa que existe é alguém escolher um livro para alguém.
Então tá cheio de livros negativos, o livro do ódio, o livro do rancor, o livro do ciúme, o livro das misérias da vida, o livro da ansiedade, o livro da depressão. E aí cabe a você agora começar a catalogar os novos títulos de livros para a tua vida. Sucesso, felicidade, relacionamentos bem-sucedidos, ser incrível, mulher maravilhosa, homem maravilhoso. Consegue entender? Você começa a recolocar aqui na sua vida os livros que vão fazer a diferença da sua história. No início pode ser um pouco mais desafiador, mas a nossa mente, ela trabalha em volta de desafios e ela gosta de ser testada também. Ela é um pouco preguiçosa porque não gosta de gastar energia, mas como você está desenvolvendo a sua mente aqui, desafios foram feitos para serem conquistados. E se você já se inscreveu para o dia 2 de julho, para o seminário do Poço ao Topo, onde eu vou fazer um conteúdo também, o jeito errado de lidar com trauma emocional, e também explicar, ensinar o passo a passo de como sair do poço ao topo, se você já se inscreveu e você abriu o teu e-mail e você viu lá o lugar onde vai ser transmitido o seminário, porque ele não vai ser aberto, você já viu que tem um desafio lá dentro. E esse desafio é para você. É um presente que eu quero te dar. Então assuma o teu papel, criatura. Vá em frente, bola para frente, toque no desafio, faça o desafio. Lembre de uma coisa importante, feito é melhor do que perfeito. Então não fique procurando perfeição para fazer o desafio. Vai lá e faz. E aí confie. Né? E eu quero te dar um presente. A minha equipe vai escolher algumas pessoas que atingirem aquilo que a gente quer que elas façam e vai escolher. E aí você vai ganhar um lindo presente que lá dentro eu explico. Se você não está lá ainda, corre. Se você ainda não está no canal do Telegram, corre também, meu filho. Você está perdendo. Tem coisa boa que vai vir para frente que vai mudar a sua história. E quinta chave agora, indo para a parte final, acalme o seu ambiente, porque grande parte dos problemas internos que nós temos são decorrentes também de um ambiente externo. Porque você vive dentro de relacionamentos ácidos, de relacionamentos amargos, de coisas ruins, amizades com pessoas altamente pessimistas e negativistas. E esse ambiente externo, ele proporciona um ambiente interno estragado. Então acalme o seu ambiente, tanto interno, fazendo as práticas e exercícios respiratórios, ou acalmando a mente através então da meditação ou de uma música que possa te acalmar. Então, quando o ambiente ele é desordenado e ele é pouco inspirador, você aprender a superar um bloqueio mental se torna um desafio muito maior, se torna algo terrível na tua vida. Então, o seu ambiente é mais do que apenas um ambiente físico. Ele também inclui sons, ele inclui pessoas, ele inclui atividades que te cercam no dia a dia. Então, cuide o que você está permitindo que entre para dentro de você. Até tem um ditado, um provérbio aí que diz assim, deixe que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas não deixe fazer ninho, né? É a mesma coisa, você não pode impedir que as pessoas te maltratem, que as pessoas te machuquem. Elas vão fazer isso. Eles são seres humanos. Mas você pode escolher o que fazer com o que elas querem plantar aqui. Conseguiu entender a chave, o código de hoje? Você pode escolher o que você faz com o que eles estão trazendo para a tua vida. Então, dá uma analisada na tua vida, veja como é que está o teu ambiente, como que ele está carregado à sua volta, e o que está entrando para dentro de você, o que você está permitindo que entre para dentro de você. Então, para a gente recapitular rapidamente aqui, 6 coisas muito importantes que você precisa fazer, indo para a parte final agora. Reconhecer que é um problema. Um bloqueio emocional, uma barreira mental é um problema, porque ela vai te barrar nos relacionamentos, ela vai te barrar na vida financeira, ela vai te barrar na saúde emocional, ela vai te barrar em qualquer área da vida, inclusive espiritual. Então, entender que é um problema e que esse problema tem uma raiz e que você, então, não deve ficar parado. Você tem que ir para cima dela, né? Então, muitas pessoas acreditam que aceitar o que está passando, ou melhor, aceitar que está passando por um problema, ou reconhecer que ela tem um bloqueio mental, é uma derrota, porque tem a ver com uma crença autolimitante. Alguém colocou em você isso. Ou seja, expressar emoções é coisa de gente fraca. Se você é homem, é coisa de menininha. Se você é uma menina, né, uma mulher, isso é coisa de gente folgada. Isso é coisa de gente que quer se aproveitar dos outros. Você tem que ser forte. E você não é forte a vida inteira. Existem momentos que você fraqueja. Existem momentos que você perde a batalha. Então, reconhecer, o primeiro passo é reconhecer que é um problema.
O segundo é agir, não fique parado. Tem um problema, tem um bloqueio mental. O que eu preciso fazer? Eu vou atrás disso. O terceiro aqui, então, agite a sua rotina, ou seja, comece a olhar para a sua rotina, o que está à sua volta e se mexa, né? Terceiro, anote. Um dos grandes exercícios para curar bloqueios mentais é anotar. Então você olha os pensamentos que estão acontecendo e você anota. Por que está vindo isso? Da onde está vindo isso? Qual a origem disso? E você escreve. Essa é uma maneira muito importante. Segunda, que é uma cura incrível, durma bem. Tem pessoas que não dormem. Durma bem. E por último, finalizando, converse com alguém de extrema confiança. Por que de extrema confiança? Porque se não for de confiança, o que você falar para ela vai virar fofoca. Tá certo, pessoal? Isso era o que eu tinha para falar para você. Será que eu esqueci alguma coisa? Diz para mim aí se eu esqueci alguma coisa agora, hein? Eu esqueci de terminar a história, isso aí é? Então vamos para cima, vamos terminar a história. Lembra que eu te contei, só recapitulando rapidamente, eu fui participar de uma corrida, era uma corrida promovida pela minha escola, e eu queria muito que meu pai assistisse a corrida. E ele não estava lá no dia, mas ele olhou o percurso da corrida e falou: filho, tal horário você vai passar na esquina da nossa casa, e na esquina da nossa casa eu estarei. E eu saí correndo quando dispararam a corrida, como todas as crianças, correndo que nem cabrito, mas toda e qualquer corrida cansa. Chegou um momento em que a gente desceu uma ladeira muito forte, só que toda ladeira, né, toda para baixo todo mundo ajuda, todo santo ajuda, a gente desce meio que rolando, né? E aí eu cheguei lá no final da ladeira e chegou o grande ponto de subir aquela montanha na minha frente que era íngreme. E a gente começou a correr e a gente começou a chegar lá. E aí o que foi que aconteceu? Muitas crianças começaram a desistir e eu pensei também em desistir. Eu estava desesperado, eu queria desistir da corrida, não suportava mais. Só que naquele momento eu lembrei que na esquina estaria o meu pai e ele me prometeu que estaria lá para bater palmas e dar um joia para mim. E nesse momento eu coloquei a minha mente para correr. Eu entendi que eu precisava correr e eu comecei a correr, subindo aquele monte, aquele pico, subindo aquela montanha, correndo, e a língua, 1,5 metro para fora, e eu não suportava mais. E na minha mente eu dizia: vai, Uriel, não para, Uriel, você consegue, Uriel, vai, Uriel, não para, teu pai vai estar na esquina, teu pai vai estar na esquina. E aí foi que eu consegui superar aquilo. E quando faltavam 2 quadras, eu não aguentava mais. Eu estava me rastejando no meio da rua. E no pior momento dessa corrida, no momento mais difícil dessa corrida, para você ter uma ideia, sabe o que aconteceu? No meio da rua, um homem pulou, ignorando todas as pessoas que estavam à volta. Um homem pulou no meio da rua e ele batia palma e ele gritava: vai, filho, não pare agora, não desista, filho, você consegue, meu filho, eu acredito em você, força, Uriel, você consegue, filho, papai tá aqui, eu te prometi, corre, filho, no meio da rua. E quando eu ouvi o meu pai se expondo daquele jeito, no meio da rua e gritando, eu disse: eu consigo, e surgiu uma energia no meu corpo, e uma força, uma garra, uma vontade de vencer, e eu saí correndo disparado, e no meio daquela rua, meu pai gritava, e no meio daquela rua ele dizia: você consegue, eu acredito em você, não pare agora, não desista agora, filho, vai, filhinho, você vai vencer. Eu passei como um foguete do lado do meu pai. E eu me emociono, sabe, gente? Porque meu pai hoje dorme há 7 anos. Mas foi um exemplo de vida. Foi um homem que me ensinou que as batalhas mais duras, as batalhas mais terríveis, a gente consegue vencer se a gente acreditar. E o que eu quero dizer para você é que existe alguém no caminho, existe alguém em uma curva do caminho na sua vida, existe alguém em alguma esquina da sua vida que está dizendo que você não deve desistir de você, que você consegue vencer, e esse alguém sou eu. Independente das lutas que você esteja enfrentando, independente dos problemas que você esteja enfrentando, você pode chegar lá.
Apesar de toda e qualquer luta e problema que você enfrenta, eu acredito em você. Eu estou no meio da rua, batendo palma e dizendo: vai, corre, não desiste agora, não pare agora, você vai vencer. Apesar das dores emocionais, os problemas que você enfrentou, apesar de todas as coisas que te jogaram para baixo, apesar de todas as coisas que incapacitaram você como ser humano, essa pessoa incrível que você é, eu acredito em você. Não pare agora, você vai vencer, você vai chegar lá. Essa coisa que está dentro de você, que perdeu o controle, você vai vencer a batalha, você vai chegar lá. Eu acredito em você. Eu estou no meio da rua, eu estou gritando: vai, não para agora, não para Janaína, não para Marcelo, não para Pedro, não para Clóvis, não para Aline, não para Elaine, não para Jennifer, não para Maria. Continue lutando, e cada um de vocês, eu sou o irmão mais velho, filhinhos e filhinhas. Não pare agora, não desista. Se existe alguém que confia em você, sou eu. E você vai vencer. Eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. E para viver um dia nesse mundo, começa um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a gente vai vencer, a gente vai chegar lá. E eu acredito em você. Se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Eu estarei no meio da rua, gritando, batendo palma e dizendo que eu confio, que eu acredito que você pode. E eu sei que você vai chegar lá. Desculpa, tá, gente? As lágrimas no dia de hoje, mas essa história, ela mexe comigo. Porque apesar de ser um obstáculo e um desafio na minha infância, eu vi o papel e a diferença de que quando existe uma pessoa que acredita em você, que tem o poder de fazer você acreditar e chegar lá. Se isso fez sentido para você no dia de hoje, compartilhe, alguém pode estar precisando. Seja o meu agente de esperança e leve luz e leve esperança para quem precisa de esperança. Existe um monte de gente aí fora que está chorando os seus traumas emocionais, que está chorando as suas dores, que pensa que não existe solução, que pensa que não dá mais. Mas você é a resposta às perguntas que elas estão fazendo. Você é a luz do pouco que você tem aprendido comigo e você tem levado. Você é uma pessoa que tem tudo para fazer a diferença nos outros aí fora. E eu sonho um dia em propagar esse tipo de conhecimento que eu tenho dado a você, através de você, na vida de tantas pessoas que estão sofrendo. Então seja um agente de esperança e compartilhe. Leve esperança àqueles que não têm. Que você tenha um dia abençoado, um dia especial, um dia de paz, um dia de muita saúde. E não esqueça, se você ainda não está inscrito gratuitamente para o seminário do Poço ao Topo, por favor, não perca tempo. Você que está aí no Facebook, vai na primeira postagem ou vai na capa e clique no Saiba Mais e se inscreva. Entre no canal do Telegram. Confirme o teu e-mail, porque só quem confirma o e-mail vai participar. Gente, só para você ter uma ideia, existem mais de 90 pessoas que ainda não confirmaram o e-mail delas e vão ficar de fora. Eu não posso fazer nada, vão ficar de fora. 90 pessoas, tem já uma lista grande de pessoas que já entraram, mas 90 ainda não confirmaram. Então olhe se você confirmou, olhe o seu e-mail, se não está lá, olhe na caixa de spam, olhe na lixeira, tenta encontrar. Se não chegou para você, fale comigo, vou dar um jeito, mas não fique de fora. Participe. Um grande abraço para você, fique na paz, fique com Deus, um excelente dia de muita saúde emocional e quebrando todas as barreiras e os bloqueios da sua vida. Eu me despeço daqui com uma frase muito importante: se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Fique na paz, fique com Deus e um excelente dia.